Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Nilda. Venho aqui em nome de Jesus nessa manhã trazer uma mensagem para o teu coração, amém? Manhã abençoada, manhã de segunda-feira. Quero aqui deixar uma mensagem para você nessa manhã, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A mensagem do Senhor está no livro de Atos, capítulo 11. Aleluia. Capítulo 11 que diz: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma expiação por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso com um grande lençol que descia do céu, e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu dizia: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados a Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa, ele disse: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito que do Senhor, quando me disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaciguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa nessa manhã para a nossa meditação. Aleluia, qual o Senhor nos dá, né? Se você tem dúvida, aleluia, não vai ter mais dúvida agora, porque o Senhor ele nos dá uma palavra. Como ele deu para Pedro, o Senhor ele tem um particular conosco. Cada um de nós, Deus tem um particular diferente. Aleluia, ele nos chama para uma obra. Ele me chamou para uma obra e ele te chamou também para uma obra diferenciada. Aleluia, uns para pregar, outros para louvar, mas tudo é a obra de Deus. E Deus usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Então ele usou Pedro ali. Aleluia. Quando Pedro estava em jejum por 3 dias, Pedro estava ali. A Bíblia fala, capítulo 11, versículo 1. Um gentil era qualquer um que não fosse judeu, entendeu? Aquele que não era judeu era considerado gentil, um de nós, né? Nós somos, pela lei, gentios, porque nós não é judeu, então gentil poderia ser qualquer um que não fosse judeu. A maioria dos cristãos judeus pensava que Deus oferecia a salvação exclusivamente aos judeus, por ter lhe dado a lei em Êxodo 19, 20. Um grupo de Jerusalém acreditava que os gentios podiam ser salvos, porém somente se seguisse todas as leis e tradições judaicas. Em suma, caso eles se tornassem judeus. Ambos grupos estavam enganados. Deus escolheu os judeus e ensinou-lhe as suas leis, para que pudesse levar a mensagem da salvação a todas as pessoas. Vem Gênesis 12, 3. Em Salmos 22, 27, Isaías 42, 4, 49, 6, 56, do 3 ao 7, e o do 61, do 3.
em Jeremias 16, 19 ao 21, em Zacarias 2, do 11, em Mateus 1, 11, em Romanos 15, do 9 ao 12. Olha em quantos livros, né? Está aqui a palavra da salvação. Aleluia. Mas, como eu estava dizendo, nós era considerados gentios, né? Deus veio e mandou o Filho dele para eles. Mas eles rejeitaram. Eles não aceitaram. Deus queria que os judeus pregassem a palavra da salvação para o povo, né? Mas eles não pregaram. Então Jesus veio para pregar. Jesus veio para fazer o que eles não fizeram. Eles consideravam santos, mas todos os outros pecadores, né? Então Jesus vem, né, para mudar toda a história. Ele não vem para abolir como o povo fala. Muitos falaram que Jesus veio para abolir. Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. Jesus ele veio para cumprir aquilo que os outros não fizeram. Jesus veio para cumprir aquilo que os outros tentaram, mas não conseguiram. Então os judeus se achavam santos demais. Eles não tocavam em nada impuro, em nada imundo. Eles não pregavam a palavra. Eles achavam que eles só e pronto. Então Jesus veio para fazer uma mudança ali. Jesus veio para distribuir. Jesus veio para dar salvação a todos, não só para os judeus. Então quando Jesus chama Pedro, dá uma visão para Pedro, Pedro fica meio confuso, porque Pedro era o quê? Era um deles, né? Mas Jesus chamou Pedro para ser diferente. Jesus chamou Pedro, Jesus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Capítulo 11, do 2 ao 18 diz: quando Pedro levou as notícias da conversão de Cornélio a Jerusalém, os cristãos ficaram chocados devido ao fato de Pedro ter participado de uma refeição junto com os gentios. Olha só. Porém, depois de terem ouvido toda a história, louvaram a Deus. 11, 18. A reação deles nos ensina como lidar com a discordância entre os cristãos. Antes de julgar o comportamento dos companheiros de fé, é importante ouvi-los. O Espírito Santo pode ter algo importante a nos ensinar por intermédio deles, né? Então, o Espírito Santo incomoda Pedro para ir até Cornélio e dizer, né, que, aleluia, Deus, que Deus tinha uma obra na vida e Pedro não queria de maneira nenhuma, né? Aleluia, Deus mostra várias visões para Pedro ali. Aleluia, Jesus. Versículo 8 diz: a promessa de Deus quando alcançar as nações, permeia toda a Bíblia. Começou com sua promessa geral a Abraão, de que nele seria bendita todas as famílias da terra. Gênesis 12, do 3 ao 18. E tornou-se muito específica na declaração de Malaquias: mas desde o nascente do sol até ao poente será grande entre as nações o meu nome. Mateus 1 ao 11. Mas isto era uma verdade extremamente difícil de aceitar, tanto para os judeus como para os cristãos judeus. Estes entenderam que certas profecias foram cumpridas em Cristo, mas ignoraram outros ensinamentos do Antigo. Frequentemente somos propensos a aceitar somente as partes da palavra de Deus que nos atrai e que apoia nossas programações. Ignoramos o que não gostamos. Devemos aceitar toda a palavra de Deus como verdade absoluta, né? Então, aqui fala sobre os judeus, fala sobre o chamado de Cornélio, né? Aleluia, Cornélio era um de nós. E quando Pedro, né, prega a palavra para Cornélio, toda a casa dele se rende aos pés do Senhor, porque Deus já tinha falado com Cornélio, né? Antes de Deus falar com Pedro, Deus já tinha falado com Cornélio. Aleluia. Pedro resistiu muito, até que Deus mostrou. Pedro tinha fome e não queria comer aquela comida, e Deus falava: Pedro, mata e come. Ele: não, Senhor, nunca comi coisa imunda, ou seja, sou judeu, eu guardo tal dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não posso. Aleluia, nós somos livres. Jesus nos chamou para a liberdade, mas não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, isso sim. Mas nós podemos comer de tudo, desde que seja com ordem e decência, e que não maltrate o nosso irmão, e que não vamos fazer isso para ofender ninguém, mas sim fazermos
porque necessitamos daquilo. Aleluia. Deus não é contra. Capítulo 11, versículo 12 diz: a defesa de Pedro por ter comido junto com os gentios constituiu em uma simples narração do que aconteceu. Ele levou consigo 6 testemunhas para reforçar a sua história. Então citou a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. 11:16. A sua vinda daquele gentio fora transformada, a vida daquele gentio fora transformada, e esta era toda a eficácia de Pedro. Pedro e os outros cristãos precisavam vidas transformadas, são uma evidência igualmente poderosa em nossas vidas. Amém? Então, Deus chamou, né? A Bíblia fala que ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então, os gentios já tinham recebido a palavra. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão. Então, eles estavam aí numa disputa, quem é, quem não é, quem é de Deus, quem não é, quem vai ser salvo, quem não é, como hoje não é diferente. Aleluia. Versículo 3, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, né? Eles estavam numa discussão, né? Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento do sentido, uma visão que vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Por exemplo, Deus te mostra algo que não mostra para mais ninguém. Você vai falar para a pessoa não concorda. Você fala, você chama a pessoa para ir com você, a pessoa não vai. Você vai e acaba indo sozinho, por quê? Porque ele não viu, ele não sabe do que você está falando, nem do que Deus lhe mostrou, porque não mostrou para mais ninguém. O que Deus mostrou somente para Pedro. O povo tinha que acreditar em Pedro ou não. E Pedro tinha que acreditar em Deus ou não. Então Pedro falou, uns acreditou, outros não, outros questionou, mas Pedro viu. Então ele fala que quando ele estava orando na cidade de Jope, ele teve um arrebatamento do sentido, uma visão que via um vaso com um grande lençol que descia do céu, vinha até junto dele. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, répteis e aves do céu. E vi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Então ele viu os animais. São muitos animais hoje que muitas pessoas não comem. Ah, é pecado. Irmãos, o Senhor ele purificou todas as coisas. Ele diz para Pedro: não chama imundo o que eu já santifiquei, que eu já purifiquei, porque senão até nós. Aleluia. Então o Senhor purificou. Nós também éramos imundos. Se nós não somos imundos, os animais também não. Porque nós era o povo mais que era considerado, que os judeus não passavam nem perto. Eles não tocavam em cadáver. Tinha muitas coisas que eles não faziam. Até hoje ainda não faz. Aleluia, Jesus. E Deus chama Pedro para uma nova missão. Deus fala: olha, Pedro, mata e come. Versículo 8. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa imunda ou comum. Pedro chama aquela comida que Deus mostrou de imunda. Ele chama de imunda. Olha o que Deus fala: mas a voz me respondeu do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Deus purificou tudo. Não chame, Pedro. Não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Não chame de comum aquilo que Deus já purificou. Aleluia. Versículo 10. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou-se a recolher no céu. Né? Versículo 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, entrando em casa daquele varão. Então, quando ele teve aquela visão, veio já o varão para levar Pedro, porque aleluia, Cornélio também já tinha, Deus já tinha falado com eles lá. Mandou os varão vir para buscar Pedro. Olha para ver, antes de Deus falar com Pedro, falou com Cornélio, né? Que era da incircuncisão, que era um de nós. Ele era um de nós. No mesmo tanto que Deus estava falando com Cornélio,
Estava falando com Pedro, vai Pedro. Pedro, não Senhor, não vou. Come Pedro, não come. Então vieram os varões, levaram Pedro, mais aqueles outros homens, né? E o Espírito dizia para ele, ó, vai com eles. E disse-me o Espírito, se fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entrando em casa daquele varão. Então entrou na casa de quem? De Cornélio, aonde antes não poderia entrar. Antes não poderia. Pedro não poderia, sendo judeu, não poderia entrar. Mas Deus disse, entra. E contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa. Olha Cornélio, né? E lhe disseram, envia varões a Jope, manda chamar Simão. Então, quem teve a visão primeiro? Quem teve a visão primeiro foi Cornélio, o da incircuncisão, aquele que ninguém dava nada. E o anjo falou para ele, vai lá chamar Pedro. Aleluia. E quando Pedro chega, ele conta novamente. Ó o que ele conta, ó. E contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa, e lhe disseram, envia varões a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual lhe dirá a palavra com que salvarás tu e a tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus manda chamar. E Deus mostra. Como que não? Como que Deus não usa quem Ele quer na hora que Ele quer? Ele usou Cornélio. Cornélio nem era batizado ainda. Cornélio nem tinha aceitado. Cornélio nem era ainda um deles. Mas o anjo já tinha ido na casa de Cornélio, já tinha mandado Cornélio mandar chamar Pedro. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós o princípio. Então, quando Pedro começou a falar, quando ele começou a falar, caiu o quê? O Espírito Santo. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo. Versículo 15. Aleluia. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Né? Então, no princípio já tinha vindo sobre eles, então caiu também sobre Cornélio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então foi quando ele lembrou, né, que João já tinha falado. Versículo 17. Portanto, se lhe deu o mesmo dom ao que nós, quanto cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então? Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então ele diz, quem sou eu para resistir a Deus? Se Deus deu a nós, deu aos outros, quando João Batista pregou, quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para resistir a Deus, que Deus está mandando? Então eu tenho que fazer o que Deus manda, eu tenho que batizar, né? Aleluia. Portanto, se Deus deu ao mesmo dom a que nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha só que palavra maravilhosa que Deus nos dá nessa manhã. Aleluia. Então Cornélio e a casa toda, né, tiveram um encontro com Deus. Enquanto Pedro está orando numa cidade, Cornélio está na outra. Enquanto o Espírito Santo está falando com Cornélio, está falando com Pedro. De repente Cornélio manda chamar Pedro, porque então Pedro não foi. O Espírito Santo estava mostrando para ele, estava falando, mas ele não foi. Mas quando Cornélio mandou chamar, que levou aqueles homens, aí ele foi. Por quê? Às vezes é necessário Deus apertar. Às vezes é necessário Deus deixar nós jejuando. Às vezes é necessário Deus deixar nós num leito do hospital para que enxergamos a verdade. Que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Deus estava usando Pedro, mas Pedro não queria. E era para ele comer, era para ele, aleluia, Deus, se fortalecer, para ele ir até a casa, né, de Cornélio, mas não, ele não foi. Aí Cornélio vai e manda os varões, aí agora ele vai. E ele contando no meio do caminho para os rapazes. E muitos questionaram Pedro.
porque Pedro entrou na casa de uma pessoa impura, de uma pessoa da circuncisão, porque isso e aquilo, nós não podemos fazer isso, não temos esse costume. Pedro falou assim, ó, quem mandou foi Deus, quem sou eu para questionar? Eu resisti, vou falar a verdade para vocês, não foi fácil. Ele falou, né, mais para frente ele vai falar, ó, eu tentei, eu fiz tudo, eu resisti. Eu resisti, mas quem sou eu para resistir o chamado de Deus? Se Deus mandar eu entrar onde for, eu vou ter que ir. Aleluia, eu tenho que ir. Foi para lá que Deus mandou. Ele disse, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse só a alguns, ele disse a todas as criaturas. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Eu tenho que ir. Onde Deus me enviar, eu tenho que ir. Eu quero ir, eu posso ir, então eu vou. Aleluia. Pedro não queria. Pela lei, ele não poderia entrar na casa de Cornélio. Aleluia, Jesus. Mas Deus veio, Jesus veio para transformar. Jesus veio para mudar, não mudar a lei, mas Jesus veio para cumprir. Porque aqueles homens não cumpriram, aqueles homens diziam que era, mas não era, diziam que falavam que fazia, mas não fazia. Ele estava ali só aquele mundo deles ali. Mas Jesus queria salvar todo mundo. Aleluia, Jesus queria salvar. Olha Cornélio lá com sede, com vontade de ouvir a palavra de Deus, e os judeus não iam pregar para ele. Se Deus não incomoda Cornélio, se Deus não incomoda Pedro, nem Pedro tinha ido. Então quando Deus incomoda Cornélio, Cornélio manda aqueles varões chamar ele e fala, ó, eu tive uma visão, o anjo estava aqui, pediu para que eu mandasse buscar você, para você pregar para nós poder ser salvo, eu e a minha casa, porque nós temos vontade, Jesus está nos chamando, mas eu preciso de alguém para impor as mãos sobre mim. Aleluia. É isso. Eu preciso de alguém para interceder por mim. Eu preciso de alguém para buscar pela minha casa, para me ajudar a explicar como é que é as coisas, porque nem todo mundo tinha acesso como hoje, a internet, a Bíblia, a palavra. Antes não tinha. Antes tinha um sacerdote que uma vez no ano ele entrava no Santo dos Santos para orar, para entregar a oferta a Deus em prol de todo o pecado da humanidade. Mas hoje não, o véu foi rasgado, eu e você tem direito ao trono do céu. Eu e você podemos entrar a qualquer hora, a qualquer momento, de madrugada, de tarde, de noite. Aleluia, diante do trono do céu e buscar a presença de Deus. Aleluia, Deus. Mas um dia não vamos poder mais, hoje é a oportunidade. Por isso no livro de Isaías diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, aleluia, invocar enquanto está perto, porque vai chegar um dia que essa oportunidade vai acabar. Vai chegar um dia que essas portas vão fechar. Então hoje é a oportunidade. Se você ouvir a voz de Deus hoje, então não endureçais o vosso coração, mas dá ouvido à palavra de Deus. Aceite Jesus. Aceite Jesus. Pedro foi até a casa de Cornélio. Lá eles entregaram uma vida a Deus. Entrega a tua vida ao Senhor onde você estiver. Entrega a tua vida a Cristo. Deixa Ele fazer parte. Deixa Ele mudar a tua história. Ele está te chamando. Você não é um qualquer um. Deus diz para Pedro, olha Pedro, não chamo o que eu, aleluia, o que eu já consagrei de comum nem de impuro, não. Deus deu a vida por você, você não é comum, você não é impuro, você é a menina dos olhos de Deus, você é um. Você é um que Deus tem amor. Eu sou uma pessoa que Deus ama. Não deixe que ninguém te menospreze, diga que você não pode. Porque você já é mais do que vencedor. Jesus deu a vida por ti. Toma posse. Fica com essa mensagem em nome de Jesus. Peço a você nessa manhã. Envie para mais pessoas. Envie essa mensagem para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Quero pedir a você que continua no canal, compartilhando. Quero agradecer a Deus por esta família, que cada dia vai crescendo. Família YouTube. Você já faz parte da minha família. Que Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe a tua tarde, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de compartilhar. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Vai aí no sininho, aperta todas, porque assim todas as vezes que eu entrar, você vai ser o primeiro que vai receber, porque o YouTube já vai mandar diretamente para você. Ele vai entender que você está gostando desse canal e ele já manda diretamente para você, tá bom? Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Muito bom estar aqui com vocês. Preciso ali na rua, mas logo eu estarei voltando, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Sou a missionária Nildo. Deixa aqui o meu abraço para você. Que Deus abençoe a irmã Ednildo. Deus abençoe a irmã Josete. Que Deus abençoe a Luiz Isabel, a Antônia Ferreira, ao Cleverton. Aleluia. O Jorge Neto.
Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um. A paz do Senhor Jesus.